Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Alexandre Martins e eu estou aqui para dar a minha contribuição à Escola de Líderes no Maranhão e também a esse curso de aperfeiçoamento ministerial que Deus colocou no coração do pastor Alex Martins. Quero louvar a Deus pela vida da professora Eronildes, que esteve ministrando ontem um estudo maravilhoso para todos os obreiros e também para as mulheres. E quero louvar a Deus também pela vida do pastor Alex, por essa iniciativa, e também pela vida de todos os irmãos que estão acompanhando esse curso, que estão se dispondo a buscar um pouco mais de conhecimento para o crescimento ministerial, e eu tenho certeza que será de grande valia para a sua vida, tá bom? Eu quero ir direto ao assunto, porque eu tenho um tempo que foi me estipulado e eu não quero ultrapassar este tempo, tá bom? Então, o tema que eu tenho para tratar hoje com os irmãos, que Deus colocou no meu coração, é este tema: procura-se pregadores como Estevão. Primeira coisa que eu quero dizer é que o fato de eu usar a expressão pregadores não significa que o conteúdo que eu vou entregar é apenas para aqueles que vivem da pregação, ou que são pregadores itinerantes, ou que já estão acostumados a pregar praticamente todos os dias ou todas as semanas. Não. O conteúdo que eu vou entregar aqui é para todos os obreiros da casa do Senhor, até porque todo obreiro ele tem a missão de pregar o Evangelho, primeiramente com o seu modo de viver e também com as palavras, tá bom? Então, o conteúdo que eu vou usar aqui é para todos os obreiros, tá bom? E o tema é este: procura-se pregadores como Estevão. Então vamos lá. Eu quero começar com esta é uma ironia, tá? Pregadores ou super pregadores? O que é que nós temos hoje nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos? Pregadores ou super pregadores, tá? E aí um determinado comentarista, que é o autor desse conteúdo aqui, ele disse o seguinte: já não se fazem mais pregadores como antigamente. Como tenho saudade daquelas pregações expositivas baseadas inteiramente na Bíblia. Os super pregadores de hoje não querem seguir o modelo das Escrituras. Meus irmãos, isto é uma verdade. Quem conhece o Evangelho há bastante tempo, como eu, que sou filho de um pastor que tem aí praticamente 40 anos de ministério e que fui criado desde o berço no Evangelho, né? Eu me lembro como eram as pregações de antigamente e como são as pregações de hoje, tá? E eu tenho certeza que não é só eu. Muitos irmãos que estão nos assistindo, que já estão no Evangelho há mais tempo, também têm saudade daquelas pregações baseadas inteiramente na Bíblia, das pregações que, mesmo com simplicidade, os pastores, os pregadores se concentravam no texto bíblico. Não que isso hoje não aconteça, mas isso tem diminuído muito, tá? Por quê? Porque nós temos hoje muitos super pregadores no nosso púlpito e eles já não querem seguir o modelo das Escrituras. Então, quando eles pegam o microfone, muitas vezes eles contam histórias, interagem com a plateia, alguns até berram no microfone. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês se lembram da última vez que vocês participaram de um congresso em que o orador, à semelhança do protagonista desse estudo, que é Estevão, ele apenas expôs a palavra de Deus, permitindo a ação do Espírito Santo? Você se lembra quando foi que você participou de um congresso
em que não houve forçação da parte do pregador para que as coisas acontecessem, nesse capítulo aqui nós vamos discorrer sobre o pregador e a pregação. E eu quero tomar aqui como exemplo a biografia, diga-se de passagem, curta deste homem chamado Estevão, que era um diácono da casa do Senhor, tá? E ele, através do que a Bíblia registra a respeito de Estevão, nós vemos o perfil do pregador e da pregação que realmente agrada a Jesus. Então, entre os temas que eu vou abordar aqui hoje, um deles é esse: como foi Estevão antes da pregação, tá? Como foi a pregação de Estevão? Mas nós vamos analisar primeiro as circunstâncias em que Estevão pregou, porque antes de analisar a pregação, nós precisamos analisar isto: como era o ambiente, como foram as circunstâncias, né, que Estevão pregou. A história de Estevão está em Atos capítulo de número 6. Eu não tenho tempo de ler todo o capítulo, aconselho a vocês que ainda não leram, que leiam depois, você que leu, releia, tá bom? Mas em Atos capítulo 6, nós vemos que foram escolhidos pelos apóstolos 7 varões que exerceriam o serviço do diaconato, que era servir às mesas, tá? E entre esses varões estava Estevão, e tinha um critério para a escolha desses varões. Tinham que ser 7 varões cheios do Espírito Santo e de sabedoria, tá? E aí a Bíblia diz, do versículo de número 8 em diante, né, que Estevão começou a pregar o evangelho cheio de fé e de poder. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio de fé e cheio de poder. Então Estevão, ele era cheio, tá? Isto despertou a ira dos alexandrinos, dos sirineus, daqueles que eram da Sicília, alguns também da Ásia, e aí eles debatiam com Estevão, mas não conseguiam ter sucesso, porque Estevão, ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida, como está nos versículos 9 e 10, a Bíblia mostra isso. Então, irmãos, a Bíblia diz que eles pesaram uma acusação contra Estevão, tá? Certamente movidos por inveja, usados pelo inimigo, subornaram homens para que propagassem uma calúnia contra Estevão. Isso incitou o povo em geral, os anciãos, os escribas, e aí eles prenderam Estevão e levaram ele ao conselho, valendo-se dessas testemunhas que acusavam de blasfemar contra o templo e contra a lei, tá? Então, irmãos, esse foi o ambiente que Estevão estava pregando. Estas foram as circunstâncias em que Estevão pregou, tá? Então, nem sempre o pregador vai estar diante de uma plateia favorável. Nem sempre ele vai estar diante de uma plateia que vai o aplaudir. Não. Esta plateia não estava entusiasmada, porém Estevão, ele pregou porque ele não era comprometido com as pessoas, com a plateia, ele era comprometido com o Deus que deu a mensagem a ele. Isto é que nós devemos tomar como exemplo, tá? Quando nós olhamos aqui também, na continuação dos nossos slides, nós vemos que existe um tema aqui: preparação para pregar. Ele, de fato, quando você olha para a história de Estevão, você observa que, de fato, ele estava preparado para qualquer situação, tá? Porque Estevão, ele não tinha um esboço,
A plateia não estava nem um pouco entusiasmada com o preletor que era Estevão, mas ele não deixou de entregar a mensagem que Deus havia dado a ele. Então, o pregador, irmãos, ele precisa manter-se preparado, porque ele não sabe qual é a plateia que o espera, qual é a plateia que o aguarda. Ele não sabe o que vai acontecer naquele ambiente. Ele não sabe se de repente, de surpresa, o pastor dele vai chamar ele para pregar. Então esse obreiro, ele deve estar constantemente preparado para qualquer situação. Se tem uma coisa, irmão, que eu fico triste, é quando eu vejo um obreiro pegar o microfone na igreja e dizer assim: "Oh, irmãos, eu não estava preparado para essa oportunidade". Se você disser isso no microfone, você já destruiu toda a sua saudação, a pregação, porque você já gerou desconfiança nas pessoas, você já gerou insegurança nas pessoas, tá? Então, jamais pegue o microfone para dizer que estava despreparado para aquela oportunidade. Pelo contrário, você precisa estar sempre preparado para qualquer situação. O obreiro, irmãos, ele precisa estar preparado para falar num velório, ele precisa estar preparado para falar num casamento, num funeral, numa reunião de noivado, em qualquer circunstância. O obreiro precisa estar preparado para falar. Outra coisa, Estevão nos dá uma lição grandiosa de como saudar a plateia, tá? Apesar da pressão dos seus acusadores, tá? Estevão começa a sua exposição com respeito e com ética. Estevão começa a sua exposição com respeito e com ética, porque ele começa com a seguinte expressão: varões, irmãos e pais, ouvi. Atos capítulo 7, versículo 2, tá? Então, irmãos, isso é algo que nos deixa impressionado, tá? Essa atitude de Estevão. Por quê? Porque, é claro, a gente, como ser humano, falho que somos, tem ambiente, irmãos, que nos deixa irritado. Você quer ver um ambiente que deixa o pregador irritado? É quando ele vê que ele chega num culto e a igreja canta 3 horas de louvor, depois dá 15 minutos, 10 minutos para o pregador pregar. Um ambiente que deixa o pregador irritado é quando ele vê que não tem reverência no culto, que ele está pregando e as pessoas estão conversando, as pessoas estão andando pelo meio da igreja, fica parecendo uma feira, entendeu? E isso deixa a gente irritado, né? Indignado, né? Porque muitas vezes as pessoas não priorizam a palavra de Deus. Mas Estevão, meus irmãos, ele teve serenidade para iniciar o seu sermão, para fazer aquele contato com a plateia. Ele teve serenidade. Nós não podemos cair no erro de alguns super pregadores que, quando pegam o microfone na mão, eles se sentem os poderosos, né? E muitas vezes reverberam, né? Coisas que vai contra as pessoas, coisas que ofendem as pessoas, esses ditados, irmãos, que alguns pregadores usam, você está com cara de quem chupou limão azedo, com cara de quem comeu jiló, sabe? Esses venenos que alguns destilam nos púlpitos das igrejas. Nós que estudamos, que estamos investindo no nosso ministério, precisamos aprender que isto não é um comportamento agradável para um pregador, ainda que você tenha razão de estar irritado com alguma coisa, tá? Isso, meus irmãos, mesmo você irritado, se você não falar ou se você não fizer as coisas segundo o Espírito e sim dando lugar à ira, você também vai estar desagradando a Deus.
Do mesmo jeito que a igreja que está sendo irreverente na hora da mensagem está desagradando a Deus, se você der lugar à ira e você não agir pelo Espírito, não falar pelo Espírito, você também vai estar desagradando a Deus, tá? Então, com Estevão, meus irmãos, nós aprendemos lições importantíssimas, tá? E uma delas é sobre não usar esse modismo que existe hoje para interagir com o público. Como conquistar o público? Essa é a preocupação de muitos pregadores. Tem pregador, irmão, que ele, ao invés de estar preocupado com o conteúdo fiel da mensagem que ele vai entregar, porque o correto é isso, é receber sem mistura da mão de Deus e entregar sem mistura às pessoas que lhe ouvem. Agora tem gente que está tão preocupado em conquistar o público que ele recebe de Deus, faz uma mistura terrível para depois entregar, tá? Esse conceito odierno está em total discordância com a pregação de Estevão, o modismo de interagir com o público. Nós não precisamos de modismos, irmãos. Eu concordo com um pouco de bom humor, dosado, né? Isso é até importante, principalmente na introdução da mensagem, um pouco de bom humor. Você não é obrigado a ficar o tempo todo de cara fechada, né? Saudar os irmãos e falar com a igreja o tempo todo de cara fechada. Não, tenha uma dose de bom humor. Isso vai ajudar, tá bom? No desenvolvimento da introdução e até mesmo da exposição. Mas existem hoje, irmãos, pregadores que são verdadeiros humoristas. Pregadores que pegam os microfones e a preocupação dele não é entregar a mensagem, é conquistar a plateia, é animar a plateia, tá? E esse conquistar da plateia, isso deve acontecer naturalmente, irmão, porque não é a nossa missão. A nossa missão é entregar a mensagem que Deus nos deu, tá? Ainda que você seja eloquente, que você seja dotado de dons naturais, que você tenha um bom timbre de voz, boa aparência, capacidade incomum de se comunicar por meios de gestos, tá? Nós não devemos nos valer disto para ganhar o auditório. Nós devemos priorizar, entregar sem mistura e fielmente o conteúdo da palavra de Deus que ele nos entregou, né? Quando nós olhamos, irmãos, para a pregação de Estevão, aí só nos resta dizer essa frase desse próximo tema aqui: que palavra, que palavra! Após uma respeitosa saudação, esperava-se de Estevão uma defesa pessoal, porque ele tinha oportunidade ali de se defender, mas não foi isso que aconteceu. Estevão demonstra durante a sua prédica um conhecimento bíblico que a todos surpreende, inclusive aos leitores de primeira viagem. Eu já li esse texto várias vezes, mas ontem à noite eu li novamente esse texto quando estava preparando essa aula. Que pregação maravilhosa! Estevão, irmãos, ele começa lá em Abraão. Ele começa falando da promessa de Deus a Abraão. E aí ele discorre toda a história do Antigo Testamento, toda a história de Israel. Ele discorre a história de Abraão, depois fala de Jacó, dos seus filhos, e depois de Moisés, e aí ele vem trazendo toda a história. Então Estevão, irmãos, ele demonstrou que mesmo sendo um diácono, ele tinha
mesmo sendo um diácono, que eu digo assim, não desfazendo da função de diácono, tá? Porque todo crente, independente da função, ele deve buscar o conhecimento bíblico. Mas Estevão não era pastor, não era um apóstolo, mas ele demonstra um conhecimento bíblico, demonstra ser uma pessoa dedicada ao estudo da palavra, de maneira que ele traz com muito conhecimento uma pregação maravilhosa, tá? E aqui, irmãos, eu quero abrir parênteses para dizer que nós estamos vivendo dias terríveis. Tem pessoas que querem pregar, mas não querem buscar o conhecimento bíblico. Tem pessoas que querem pregar bem, querem ter uma boa prédica, mas não querem investir no seu ministério. E eu sempre tenho dito, o obreiro que não investe tempo e dinheiro no seu ministério, ele está com o seu ministério falido. O obreiro, não importa se você nunca estudou, se você já estudou, enquanto vivermos, seremos eternos aprendizes. Tem pessoas que olham para mim e dizem: pastor Alexandre, agora que o senhor terminou o seu curso de bacharel em teologia, o que o senhor pretende fazer? E eu digo abertamente: continuarei estudando enquanto eu viver. Por quê? Porque eu sou um eterno aprendiz. E Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você estuda, você aprende, mais você quer aprender com Deus. Mas, meus irmãos, muitos de nós relaxamos, né? Achamos que do jeito que tá bom. E esse comodismo, esse relaxamento, ele prejudica muito a sua vida espiritual e o seu ministério. Então eu quero dar a você um conselho, a você que está nos assistindo, tá bom? Estude, invista tempo e dinheiro no seu ministério. Tem gente, irmão, que ele vai a um restaurante, ou a um shopping, ou a uma pizzaria, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês. Hoje você não vai numa pizzaria para gastar menos do que 60, 70 reais numa refeição que você vai numa pizzaria. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui em São Paulo não tem pizza por menos de 30 reais. Se você vai com 3, 4 pessoas, você compra 2 pizzas lá com refrigerante, você vai pagar aí quase 80 reais numa saída que você vai a uma pizzaria. E tem gente, irmão, que não quer pagar 50, 60 reais num curso de teologia para aprender, para estudar a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu sou um pastor que exorto as pessoas ao estudo, mas eu também apresento a oportunidade. Quero dizer a vocês aqui que a Escola de Líderes no Maranhão, ela está oferecendo um curso teológico com uma grade de 13 matérias. Presta bem atenção, são as principais matérias da teologia. Eu já vou continuar aqui o estudo, mas eu preciso dizer isso a você, tá? Você que quer investir, que quer ser um pregador da palavra, ou quer aperfeiçoar o seu ministério, aprofundar o seu conhecimento. Nós temos um curso teológico com uma grade de 13 matérias, que são as principais da teologia, onde você vai lidar diretamente com a Bíblia e com as doutrinas bíblicas, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina do pecado, da salvação, a doutrina da igreja, a escatologia bíblica, a doutrina dos últimos acontecimentos, e mais 2 matérias que eu considero primordiais, que é evangelismo e também apologética, defesa da fé cristã, onde nós ensinaremos tudo sobre as outras religiões, como islamismo, como catolicismo, e eu vou dar uma aula especificamente sobre maçonaria, que é um mal terrível que está se infiltrando dentro das nossas igrejas, tá, irmãos? Então, você que quiser estudar, o nosso curso está, presta bem atenção nisso aqui, com 60% de desconto.
me chama no WhatsApp agora, manda sua mensagem agora, porque eu irei mandar uma aula gratuita para você e eu irei te dar todas as informações sobre o curso. Você não é obrigado a fazer, mas você vai assistir uma aula gratuita, você vai ter informações sobre o curso, vou mandar para você o PDF dessa aula que eu estou dando, tá? Vou mandar o material didático dessa aula que eu estou dando, vou mandar para você uma aula do curso gratuita com o PDF, e aí você vai decidir se você quer estudar conosco, mas eu tenho certeza que ao assistir a aula, você vai gostar e vai querer estudar conosco também. Esse curso você conclui ele em uma faixa de 1 ano e 4 meses. Eu vou colocar aqui agora rapidamente um testemunho, tá? Ou pelo menos 2 testemunhos. É 1 minutinho só cada um. Vou colocar 2 testemunhos aqui de irmãos que estão estudando conosco. Vamos ver aqui o que eles têm a dizer. Olá, queridos, a paz do Senhor. Sou o pastor Santos. Através desse vídeo, quero dizer para você que está procurando um curso de teologia. Eu também procurei, eu, inclusive tive diversos convites, até cheguei a participar, mas não dei continuidade, porque não gostei muito do conteúdo. Mas com o pastor Alexandre, assim que eu assisti uma aula, eu me senti seguro. Os conteúdos das matérias são muito bons, muito edificantes. E além de prático, eu considero ele já um curso avançado e tem sido muito bom. Então eu indico para você, faça, que você vai gostar, você não vai se arrepender. Tem sido bênção na minha vida, no meu ministério. Pretendo continuar até o final, porque tem sido muito bom. Então eu indico para você, vai sem medo, que você não vai se arrepender, tá bom? Grande abraço. Me chamo Maurícia da Silva, aluna do professor Alexandre Martins. Convido a você para estar estudando junto conosco. Você que quer investir no teu ministério e no reino de Deus, chegou a hora. Escola de Líderes do Maranhão. Essa escola tem me dado e tem me proporcionado um grande avanço na minha vida pessoal e ministerial. Por isso, eu, Maurícia da Silva, convido a você para estar estudando junto conosco. Vem! Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, né? Quem fala é o pastor Raimundo Santiago, e eu venho passar aqui para falar para os irmãos que estão, amém, querendo fazer o curso, amém, com nosso pastor Alexandre Martins. Eu quero indicar vocês que façam este curso. Nosso pastor, ele é bem instruído, ensina muito bem, baseado biblicamente. Quando eu passei a estudar mais o pastor, eu cresci muito espiritualmente para a glória de Deus. Então, façam, eu indico vocês, façam este curso com o pastor, amém? Então, irmãos, tá aí. Se você quiser estudar teologia conosco, me chame agora, tá? Nesse número do WhatsApp que tá aí, 11 96669 9377, que eu vou te passar todas as informações e você pode estudar teologia online sem sair da sua casa e receber o certificado na sua casa, tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso assunto para concluirmos aqui, que eu tenho alguns minutos para concluir. Então, outra coisa que nós observamos aqui também é o conteúdo da pregação de Estevão. O conteúdo da pregação de Estevão. Sabe qual foi a primeira pessoa que Estevão mencionou em sua prédica após a respeitosa saudação que ele deu? Apesar dele ter falado de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão, não foi, meus irmãos, a primeira pessoa que Estevão mencionou na pregação, não. Nem ele mesmo, ele não mencionou em primeiro lugar na pregação, não. Estevão começou a sua pregação dizendo: o Deus da glória, tá?
Então, observe que Estevão, ele estava convocado para falar em sua defesa, mas ele começou falando do Deus da glória. Ah, se fosse um super pregador no lugar de Estevão, ele ia dizer: varões, irmãos, eu acabei de chegar de uma grande cruzada em Jerusalém, onde sinais e prodígios aconteceram, onde desculpa a expressão, porque essa expressão nem deveria existir no meio do povo evangélico, o reteté foi bom demais. Eu quero lhe falar agora sobre os sonhos de Deus, sabe? Mas não, irmãos, Estevão não deu o seu currículo. Estevão, sabe, às vezes eu vou nos lugares, eu fico olhando assim, pregador, irmão, que prega a oportunidade, e primeiro ele passa 5, 10 minutos se elogiando. Porque a minha agenda está muito cheia, porque eu preguei não sei da onde, porque eu estou vindo de não sei da onde, porque viajei tantas horas de avião, tenho viajado muito, e não sei o quê. Irmão, o pregador, o genuíno pregador, o obreiro genuíno não precisa dessas coisas, tá? Todos os episódios que Estevão citou na sua pregação tinham um único fim. Qual era a finalidade? Tornar cada vez mais conhecida a obra realizada por Jesus Cristo em prol da humanidade. Quem tem que aparecer não somos nós, quem tem que aparecer é o Senhor Jesus. Está entendendo? Eu gosto da pregação de João, lá em João capítulo 1, porque eu costumo dizer que foi uma das pregações mais curtas que alguém já pregou, mas que surtiu um efeito poderoso imediato, porque ele estava com 2 de seus discípulos, não eram discípulos de Jesus, eram discípulos de João Batista, e quando ele viu Jesus passando, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João terminou de falar, os 2 discípulos tinham ido seguir a Jesus. Que efeito poderoso! A boa pregação, irmão, é aquela que faz as pessoas olharem para Cristo. É aquelas pregações que apontam a Cristo. Esta é a boa pregação, é a cristocêntrica, onde Jesus é o principal personagem e não é o homem, tá? Então, que nós possamos seguir esse exemplo de Estevão. Outra coisa, quem é que avalia a pregação? É outro conceito errado que vigora hoje no meio dos obreiros da casa do Senhor, né? É o de que a pregação boa é a que termina com uma vibração grande por parte do auditório. Que engano, meus irmãos, tá? O pregador que não tem experiência, às vezes ele sai triste de um ambiente se o auditório não responder com vibração a pregação dele. Não é o público que tem que avaliar o pregador ou a sua prédica, tá? Nós não podemos pregar para agradar o povo, para ser avaliado pelo povo. Quem tem que nos avaliar é aquele que nos chamou para pregar a palavra, tá? Então, Estevão, irmão, ele conclui a sua pregação e a plateia não gostou. A plateia ainda reagiu de forma hostil, tapando os ouvidos, lançando pedras contra ele. Ele não foi aplaudido de pé, como muitos super pregadores são. Não, ele não foi aplaudido de pé. No entanto, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita do Pai. E ele disse: enquanto vocês me apedrejam, enquanto vocês rejeitam o meu sermão, a minha pregação, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, está em pé à mão direita de Deus, tá?
É claro que essa primeira parte foi uma conjectura minha, mas essa parte ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, tá? Então, qual era e qual deve ser a primeira qualidade de um pregador, para nós finalizarmos aqui? Qual era e qual deve ser a primeira finalidade de um pregador? Sabe qual era a primeira característica de Estevão, mencionada aqui no livro de Atos? Claro que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Talvez você diga isso. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Sim, essa era uma das principais qualidades. Mas a sua primeira virtude, e que muitos hoje desprezam, consideram secundária e até descartável, era ter boa reputação. Eu costumo dizer, irmãos, que numa oração fervorosa que você fizer, você pode ser cheio do poder de Deus, tá? Porque cheio do Espírito Santo é uma coisa, cheio de poder é outra. Tem gente que é cheio de poder, tá? É fervoroso e tudo, mas nós não podemos dizer que é cheio do Espírito Santo, porque tem desvios na personalidade e no caráter. O cheio do Espírito Santo é aquele que apresenta o fruto do Espírito, tá? Que apresenta o caráter de Cristo, porque o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito quando você tem o fruto do Espírito, você apresenta o caráter de Cristo. Se cumpre na sua vida aquilo que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá? Então, irmãos, mas Estevão, ele era cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, mas a sua primeira virtude era boa reputação. E eu costumo dizer: cheio você pode ser numa oração, agora boa reputação se constrói com testemunho, com comportamento, tá? Para que serve o bom testemunho nos nossos dias? Tem gente desprezando isso, tem gente desvalorizando isso, e Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A palavra de Deus, ela enfatiza que o bom testemunho é primordial na vida do cristão. Mas tem muita gente achando que isso não tem importância. Vivemos no meio de uma sociedade, de um povo que valoriza mais o carisma do que o caráter. O carisma não pode ser mais valorizado do que o caráter, tá? O caráter tem mais valor do que o carisma, tá? Então, irmãos, tem gente que não precisa nem você dizer, ele mesmo diz: eu sou cheio. Estevão, sim, era cheio. Quero finalizar dizendo aos irmãos que quanto mais vazia a lata, mais barulho ela vai fazer, ou maior barulho ela vai fazer. Isso é um ditado que existe, e isso também se aplica ao pregador. Quanto mais vazio ele for, mais ele vai precisar gritar ao microfone, mais ele vai precisar forçar situações, tá? E o povo pode até não perceber e achar que isso é unção, porque tem gente que acha que ser cheio de Deus é ser gritante quando fala, tá entendendo? Não, irmãos, Estevão era cheio, tá? O pregador não pode ser oco. O pregador, ele pode falar com calma, ele pode falar com um pouco mais de veemência. O que ele não pode é ser oco, o que ele não pode é ser vazio. Lembra-se de Pedro? Pedro olhou para o coxo e disse: o que eu tenho, isso eu te dou, tá? Então, a pergunta é: o que é que eu tenho para oferecer? O que é que você tem para oferecer? São gritos ensurdecedores? Um arsenal de animação de auditórios, piadas, gracejos? O que é que nós temos para oferecer?
É disso que nós estamos cheios? A Bíblia diz, e foi Jesus que disse, Mateus capítulo 12, versículo 34, do que há em abundância no coração, isso fala a boca. Estevão foi eleito diácono porque era cheio do Espírito Santo e porque era um homem de boa reputação, cheio de sabedoria, e continuou assim até o momento em que foi arrebatado da terra. Porque o obreiro ele tem que começar bem, mas ele também tem que saber terminar bem. Que carreira maravilhosa a carreira de Estevão, tá? Que carreira maravilhosa. E o que é que significa, pastor, então, ser cheio do Espírito Santo? Denota ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Não é só a boa pregação, não. É uma vida em sua totalidade, controlada, guiada pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Então, eu deixo aqui para os irmãos esta palavra, que nós possamos ser obreiros cheios de sabedoria, de fé. Busque conhecimento, estude, meu irmão, invista no seu ministério. Às vezes eu falo isso, irmãos, e às vezes eu só falta implorar para as pessoas estudarem, porque eu sei o quanto isso mudou a minha vida, o quanto isso acrescentou no meu ministério, e o bem que isso tem feito a mim, eu quero que faça a você também. Estude. Às vezes eu recebo mensagens de irmãos agradecendo e dizendo, pastor, eu te agradeço porque nas suas aulas que o senhor dá de teologia, o senhor deixa bem claro para a gente que o senhor não está interessado só no dinheiro, até porque é um valor simbólico que as pessoas pagam, mas eles dizem assim, eu estou vendo que o senhor está preocupado em investir conhecimento em nós. O Senhor está preocupado em nos ajudar a conhecer mais a palavra, a conhecer mais a Bíblia, a conhecer mais a Deus. Então, irmãos, eu agradeço essas mensagens, eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que nos motivam a cada dia. Nós estamos atualmente com cerca de 80 alunos na classe. E eu quero concluir a minha fala dizendo a você, estude, invista no seu ministério, tenha boa reputação, meu irmão. Não se envolva com polêmicas, não se envolva com coisas que manchem o seu ministério, não se envolva com coisas desonestas. Não se envolva. Tenha boa reputação. E aí você vai ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, no seu ministério. E alguns eu sei que já têm feito, porque já seguem esses princípios. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Se você quer conhecer mais sobre o nosso curso teológico, que é um valor simbólico, está com 60% de desconto, tá? Você me chame agora no WhatsApp, que eu vou estar atendendo você, tá? 60% de desconto. Você vai estudar 13 matérias abençoadas da teologia e vai aprender bastante coisa da parte de Deus, tá bom? Então, me chame agora e receba uma aula grátis, tá? É um curso livre em teologia, não exige certificado de escolaridade, não exige histórico escolar, não exige nada disso, tá? Pelo contrário, no final do curso você recebe o seu certificado e o seu histórico de notas do curso, você vai receber, tá bom? Aprofunde o seu conhecimento sem sair de casa. Deus continue abençoando o pastor Alex e a toda a equipe da Escola de Líderes e a todos os irmãos que têm participado desses estudos conosco. Se você quiser, mande-me uma mensagem que eu vou te mandar o PDF dessa aula, tá bom? Mande uma mensagem nesse WhatsApp que eu vou te mandar o PDF dessa aula. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.